Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Henrique Lima, estudante de terceira Câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Com a conferência de hoje, o caminho da misericórdia para o despertar da consciência. E o tema, a compreensão da misericórdia para a ascensão espiritual. Iniciamos então falando sobre a misericórdia, o seu caminho. Para ilustrar, utilizaremos a representação de Kuan Yin. O que Kuan Yin representa? Kuan Yin representa a compaixão, o amor, a cura, a abundância e a misericórdia. Ela ensina a compaixão para a humanidade, pois Kuan Yin é uma Bodhisattva da compaixão. Um Bodhisattva é qualquer todo aquele movido por grande paixão pela humanidade, movido por um grande amor, um grande impulso íntimo pela humanidade. É compaixão. Ele desperta em si próprio o princípio do Bodhisattva, que é a consciência espontânea de atingir o mesmo status de Buda, para benefício de todos os seres. Um Bodhisattva é alguém que trabalha para auxiliar a humanidade. E Kuan Yin nos auxilia a nos livrarmos de julgamentos, e tanto os que nós julgamos os outros, quanto nós julgamos a nós mesmos. Ela inspira um ensinamento superior e nos mostra que atos de méritos são um caminho divino para nos libertarmos de nossos atos kármicos. Ela representa também o poder da virtude do altruísmo. O karma são as consequências de nossas ações conscientes ou inconscientes. O karma é o resultado dessas ações. Esse auxílio, da Kuan Yin, ela vem nos ensinar a virtude e representar esse poder do altruísmo, de cuidar de todos. Por isso é representado pelas as mil mãos, os vários braços. Ela representa o poder da virtude do altruísmo. Esse auxílio de ensinar o altruísmo novamente, ela, na verdade, ela está recordando o altruísmo na humanidade. Ela vem para recordar, para ensinar novamente. Ele se faz necessário devido à degeneração sexual da humanidade. Um instante para observar o gráfico. Esse auxílio da Kuan Yin de ensinar o altruísmo novamente para a humanidade, ele é devido à degeneração sexual que a humanidade causou em si mesma ao longo das eras e alimentou uma série de defeitos psicológicos através do orgasmo fisiológico. Então eles constituíram uma série de agregados, personalidades ao longo do tempo, ao longo das eras, e se perderam nesse próprio tempo. Com isso, a humanidade cristalizou o egoísmo. O egoísmo utiliza
as nossas emoções e desejos para crescer dentro de nós e dominar a máquina humana. Então ele se utiliza, se alimenta de emoções, pensamentos, todo tipo de sensações que existem dentro de nós, seja sensoriais, seja mentais e emocionais. Ele se utiliza disso. E o egoísmo se tornou atemporal, se multiplicando e assimilando e convertendo e dominando a nossa essência e existência. Ele até pode ser atemporal, porém ele não domina o tempo. Os defeitos psicológicos, eles conhecem o passado, o presente e o futuro de nossa existência, pois eles são carregados de vidas passadas. E assim conseguem nos manipular para que no futuro, ele ainda esteja vivo dentro de nós. E o fazem por ter medo de deixar de existir e morrer sozinhos. Então os defeitos psicológicos, eles conhecem o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, porque eles estão aqui dentro de nós. Esses defeitos psicológicos, o medo, a ira, a luxúria, a inveja, elas estão aqui. E elas utilizam do passado, das nossas vivências passadas e muitas existências passadas, para permanecer vivas no presente e continuarem vivas no futuro. Então, por exemplo, o agregado de ira, ele não se alimenta simplesmente na reação de ira momentânea da presença, onde uma pessoa incita a ira naquele que sentirá a ira. O agregado de ira, ele vai até o passado, lembra-se de um pai agressivo, que muitas vezes batia no filho e causou essa ira, trouxe essa recordação da ira de existências passadas. Então aquela ira, ela cresce, e assim ela toma forma. Então os agregados, todos eles se retroalimentam, porque eles conhecem todo esse passado, presente e futuro. Mas eles não dominam esse tempo. E Kuan Yin, ela vem nos ensinar. Em uma das lendas, né, a Kuan Yin, ela precisava atravessar um lago, onde muitos homens tentaram atravessar e falharam em batalhas com um terrível dragão. Muitas vezes esses homens eles iam até as margens dos lagos e o dragão aparecia e eles tentavam ferir esse dragão. Porém, certa vez, a deusa Kuan Yin necessitou atravessar esse rio. E logo avistou o dragão em sua margem e permitiu que tal dragão se aproximasse. E simplesmente conversou com o dragão. Alguns dizem que foram longos anos de conversa. Alguns dizem que Kuan Yin conversou com o dragão por muitos anos. Conversa, sentada naquela margem, interagindo com o dragão. E, por fim, o dragão lhe fez uma reverência. Então, ele saudou Kuan Yin. E Kuan Yin assim o fez, retribuiu. Essa reverência foi retribuída pela deusa Kuan Yin. Então, o dragão ofereceu o seu dorso para que ela atravessasse o rio. Kuan Yin, então, ela não fugiu do dragão, não temeu e não odiou. Ela não teve medo das suas sombras,
que estavam sendo refletidas no lago. Ela teve a humildade e sabedoria de enfrentar essas sombras, pois a água no lago representa as nossas emoções. Muitas vezes tememos nossas emoções, pensando que terríveis monstros moram nelas e por vezes emergem para nos assombrar, nos atormentar. Porém, com coragem e atenção, podemos perceber que esses monstros criados pela mente têm o tamanho que damos a ele. E quando conseguimos transformar essa fera com o amor, conseguimos superar. Então, quando nós buscamos transformar a impressão daquela criatura terrível, com valores baixos, e nós transformamos aquela criatura em algo superior, aplicando a virtude do amor, da serenidade, nós conseguimos superar. Então, nesta lenda, Kuan Yin estava nos ensinando a nos auto-observar em meditação, no silêncio, observando o que ocorre dentro de nós, dentro das nossas emoções. Ela nos ensina a confrontar essas emoções e superá-las. A deusa da misericórdia, Kuan Yin, ela representa a nossa mãe divina, o princípio eterno do Kundalini. Licença. O princípio eterno do Kundalini. Então, a divina deusa Kuan Yin, nesta lenda, ela estava representando a nossa mãe divina, a Mãe Maria, dentro de nós, o eterno princípio feminino da mãe, da deusa, aquela que nutre a vida, aquela que dá a vida. E apenas essa personificação do feminino em sua majestade é algo que vem para trazer o alento e curar o homem, o aspecto da mulher como mãe, como deusa. Então, a deusa da misericórdia, ela nos ensina a eliminar esses defeitos através do fator de revolução da morte psicológica. Ela faz com que nós aprendamos a suplicar para a nossa Mãe Divina que queime esses defeitos em oração à divindade. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Então nós aquietamos a nossa mente, nos concentramos e olhamos o que está dentro de nós. As circulações, o que nós não conseguimos ainda compreender e ver com clareza. E isso tudo, nós recordamos a nossa mãe, que passou, que está sob as águas, que ela consegue passar pela água turbulenta, caminhando sobre o dragão. Porque ela domina a sua essência, ela domina o seu interior, ela conhece o seu interior. Quando nós conseguimos dissolver esse egoísmo e transformar ele
Quando convertemos ele no altruísmo, passamos a proteger e preservar a natureza de Deus, assim como aos irmãos. Ele supera o tempo, pois o altruísmo, ele perdura a vida e a criação divina. Assim, ele se torna infinito. Certa vez, eu ouvi um homem comentando sobre as pessoas que dizem ser santas. E esse homem, ele recordou uma frase do divino, que aquele que sabe cuidar da sua criação aprende a respeitar o Criador. Então, todo homem que destrói a natureza, que desrespeita a natureza, que coloca o animal como algo a ser domesticado, seu, posse, essa pessoa não respeita a criação e jamais conseguirá compreender o Criador e respeitar o Criador. Então, o altruísmo, ele nos ensina a preservar essa criação de Deus, preservar as criaturas de Deus. A humanidade, ela é enredada pelo passado e esses medos, eles perduram ao longo das existências, limitando as ações conscientes. Continua. Limitando as ações conscientes e progresso espiritual. Quando Deus disse, conheça a ti mesmo, incita ao homem a se conhecer e eliminar as amarras dos enredos criados pela personalidade, que impedem a possibilidade de compreender e conhecer a origem desses medos. Quando nós conhecemos a nós mesmos, superamos o medo, passamos a viver o matrimônio perfeito. Passamos a ter a permissão de adentrar ao matrimônio perfeito, pois para praticar a sexualidade superior é necessário que a mente, o coração e o sexo estejam livres do passado. O matrimônio perfeito é uma prática que, quando se trata de tempo, ele é do presente para o futuro. Ele jamais deve carregar algo do passado. Ele sempre vai para frente, sempre avançando, nunca retrocedendo. É o próprio princípio da alquimia sexual, que será abordada ao longo da conferência. A misericórdia de Deus, ela se encontra na sexualidade superior, onde somente na sexualidade superior aprendemos a se perdoar, corrigir os erros e verdadeiramente se transformar, permitindo assim a vida na paz do matrimônio perfeito. A nossa esposa, a representação da mulher perante ao homem, ela vem com o papel de nos auxiliar, como a Divina Mãe Kuan Yin, a superar esses lagos turbulentos no qual nós estamos muitas vezes sozinhos. A esposa, ela vem com que tudo isso, os espinhos da árvore, as formas que não são orgânicas na nossa mente,
as formas pontudas, as formas quadradas, pensamentos que eles se encerram e não vão para lugar nenhum, que clausuram a nossa essência, a esposa, ela vem trazer a forma orgânica, o círculo dentro de nós, organizar a nossa vida, organizar nossos pensamentos, as nossas emoções. Este é o papel da esposa na sexualidade superior. E a esposa, quando nós estamos transmutando, ela adentra a mente do homem e auxilia esse homem superar esses medos, transformar esses medos e realmente mergulhar neste oceano para que ele possa subir junto ao dragão. O dragão aqui, ele representa o nosso ser interior, a nossa essência divina. Aqueles homens que não conseguiram atravessar o rio é porque eles não tiveram a humildade de observar o dragão, que é o seu ser interior, não tiveram a delicadeza de conhecer ele, conversar com ele, compreender a sua essência e transformar esse dragão num monstro, como se a consciência ela fosse algo terrível dentro de nós. A humanidade ela trata a consciência como algo vilanesco. Ela endeusa a personalidade, mas trata a consciência como algo vilanesco. Hoje em dia, quando você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, nossa, eu sou consciente, né? Busco ter consciência das coisas e atenção, íntimo, espiritualidade. A pessoa debocha de você. Mas quando você trata de personalidade, nossa, sagrada personalidade, aquela pessoa ali eu vou seguir, aquilo criado pelo homem eu irei seguir. Mas nada da essência divina. Então um homem que não atravessou o rio, que não atravessou as emoções, ele estava transformando a consciência e adormecendo a consciência. Ele estava desrespeitando a consciência divina. A mulher, como citado anteriormente, dita pela Kuan-Yin, é o amor. E ela é a chave para transformar essa fera dentro de nós, da personalidade, em algo superior. Ela faz com que nós possamos tapar essa confusão mental e enxergar o que está dentro de nós realmente. E isso revela a nossa verdadeira essência. Esse amor é alimentado pela alquimia sexual, onde o casal transmuta suas energias sem jamais derramar o sêmen, elevando pelos canais na coluna até a glândula pineal. Então o casal, ele transmuta as energias sexuais com a respiração profunda, com movimentos calmos e serenos, e eles vão despertando as virtudes e vão convertendo novamente essas virtudes em consciência. Eles vão convertendo toda essa personalidade, esses corpos que não incompreensíveis, eles vão convertendo, sendo convertidos com a prática da sexualidade superior, vão sendo transformados em consciência, em virtudes, naturalmente. E justamente essas virtudes se revelam como o dragão, o nosso ser interior. O casal transmuta suas energias sexuais sem jamais derramar o sêmen, elevando ela pelos canais na coluna até a glândula pineal,
despertando assim a consciência e se transformando verdadeiramente. Então, o homem ele se transforma. Essa forma deixa de existir e passa a existir apenas a forma da consciência junto ao sexo. Apenas o matrimônio perfeito. No matrimônio perfeito, podemos nos conhecer de verdade. Porque nós conhecemos a nossa esposa e ela nos conhece. E assim podemos trabalhar em conjunto para superar tudo aquilo que nos limita. Como estava citando anteriormente que a sexualidade superior ela é um ato do presente para o futuro, ele se diz respeito ao próprio fluxo da energia. A energia ela sempre sobe pelo canal da coluna. Ela nunca desce. Descer é ir para o passado, alimentar os defeitos, alimentar as sensações que são pequenas, que são efêmeras, que morrem, que padecem. A virtude, a sexualidade superior, as ações conscientes, elas perduram por toda a eternidade, por toda a vida. E por que elas perduram por toda a vida? Porque a sexualidade superior, ela não se encerra aqui, nesse indivíduo. A sexualidade superior, ela se transforma e ela vai ensinar os outros, transmitir esse conhecimento. Então nós conhecemos a nós mesmos praticando a sexualidade superior. E nele, na sexualidade superior, justamente, ela há a justiça divina. Pois ela é um presente da criação. É a chave para despertar a consciência. Quando nós nos tornamos merecedor de praticar o sexo, quando temos um mérito para praticar o sexo, após anos de celibato, aguardando pacientemente a vinda da esposa, aguardando com humildade, como Conin o fez, conversando com o ser em atenção, aprendendo e conhecendo suas emoções, se afastando de todo tipo de prática infrassexual, de prática infraconsciente, de masturbação, sem jamais derramar suas energias sexuais e refinando essas emoções, aguardando humildemente até recebermos a misericórdia divina que irá nos carregar e nos entregar ao matrimônio perfeito, superando todas essas águas turbulentas dentro de nós, que são representadas pelas emoções e pelos impulsos sexuais descontrolados. Nós, assim, recebemos a misericórdia divina. O matrimônio perfeito, a misericórdia divina. Os justos não temem a justiça, e a justiça lhes dá a misericórdia. Os injustos abusam da misericórdia e são punidos pela justiça. Os justos não temem a justiça, e a justiça lhes dá a misericórdia. Os injustos abusam da misericórdia e são punidos pela justiça. Aqueles que não têm medo de conhecer a si mesmo no matrimônio perfeito são aptos a ingerirem as medicinas xamânicas, pois elas são um grande auxílio em nos ensinar a nos transformar. As medicinas xamânicas, elas são a sexualidade superior para aqueles que ainda não podem praticar o sexo.
ela nos ensina, ela cumpre o papel da esposa. Ela cumpre o papel de entrar dentro de nós e nos auxiliar a conhecer os nossos medos e transpor esses medos, superar esses medos. E aqueles que têm medo de conhecer a si mesmo não são aptos a receber a bênção e a misericórdia divina dada pelas medicinas xamânicas, pois elas são um grande auxílio em nos ensinar o caminho da ascensão espiritual. A medicina xamânica, unida da sexualidade superior, ela vem trazer a misericórdia à humanidade, que aqueles que conseguiram superar os medos interiores, eles cumpram um papel como Kuan Yin, de se sacrificar pela humanidade, entregando a sua essência. O princípio da compaixão, o princípio do altruísmo. O altruísmo supera o egoísmo. E o altruísmo é aquele que vem ensinar os 3 fatores de revolução da consciência, que é a sexualidade superior, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade, que é a entrega do conhecimento divino, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. Entregar o conhecimento de forma madura, objetiva e refinada, a fim de trazer a oportunidade, em forma de misericórdia e justiça, de toda a humanidade despertar a consciência. Façamos o exercício, então, na prática de hoje. Vamos buscar dentro de nós os medos que impedem o matrimônio perfeito. E para aqueles que ainda não são casados, ou melhor, para aqueles que já são casados, que praticam sexualidade superior, que busquem então reduzir esses medos, reduzir esses fantasmas. Então façamos essa prática em respiração profunda de buscar os medos que impedem o matrimônio perfeito, de vidas passadas, do nosso passado. Façamos essa regressão de encontrar o momento exato que gerou essa série de emoções que impedem o matrimônio perfeito. E para aqueles que são casados, façamos então a regressão para imaginar o que dentro de nós está querendo romper o matrimônio perfeito. Porque o ego, o defeito psicológico, ele não quer isso, ele não quer ser eliminado, ele quer continuar na nossa existência. E ele sabe que a sexualidade superior é o fim dele. Então ele vai buscar romper isso. Então a prática de hoje ela vem para impedir que o ego continue existindo na nossa existência. Porque apenas a sexualidade superior é o que pode nos transformar. Então buscar dentro de nós e eliminar isso é o nosso maior objetivo em vida como Bodhisattva. Agradeço a todos pela atenção e entrego essa conferência com minha alma e meu coração a essa escola templo. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.